E olha agora essa informação que chega aqui. Informação importante, viu? Informação importante. Vamos lá. Preparador físico de Sampaoli dá um soco no rosto de Pedro após vitória do Flamengo sobre o Galo. Pablo Hernandes reclamou do comportamento durante o aquecimento. O atacante retrucou e foi agredido. É muito sério isso, viu? Muito sério mesmo. A informação do Globoesporte.com. Eu vou ler aqui o Globo Esporte. O clima quente no vestiário do Flamengo após a vitória sobre o Atlético Mineiro. Pedro, que não foi utilizado por Jorge Sampaoli, recebeu um soco no rosto do preparador físico Pablo Hernandes. O argentino questionou o atacante por ter sentado no banco após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Não gostou de ser retrucado e agrediu o camisa 9. Então tá aqui. É uma informação realmente que chama a atenção, porque o Flamengo vence o jogo e tem esse ato aqui que dá pra classificar como de indisciplina pelo lado do Pedro, só que totalmente fora da casinha. O Pablo Hernandes, preparador físico, ele dá um soco no jogador, Pedro Henrique Sperber. É uma informação que, claro, o Sampaoli tem que até ver depois daí se o Sampaoli vai comentar isso na coletiva, porque ele possivelmente vão perguntar isso pro Sampaoli, mas é uma informação muito grave. Esse clima no vestiário, alguém da comissão técnica tão próximo do Sampaoli agrediu um jogador. O jogador, claro, eu acho que o ato de indisciplina dele, digamos assim, ficar um pouco irritado por não entrar e aí abandonar ali o aquecimento, é um ato de indisciplina, deve ser cobrado e tal, mas a partir do momento que o cara dá um soco no jogador, beira o absurdo, hein, Pedro? Eu acho que é um pouco descabido, né, o Gui? Tudo bem, o Pedro pode ter errado realmente no comportamento, pode ter errado em retrucar, a gente não sabe ainda o que ele falou para o Pablo Hernandes, a gente não sabe o que se passa exatamente nessa situação, nesse episódio, mas o que me parece meio absurdo é você dar um soco num atleta da sua equipe. Acho que é um pouco fora da casinha, como você citou. Ainda dá os créditos também ao Caê Mota, né, da informação do GE, mas me parece um tanto quanto descabido. É algo que beira o absurdo, fora da casinha. E vale ressaltar, Gui, que o Pedro entrou essa semana contra o Grêmio na Copa do Brasil e teve muitos problemas com o desempenho dele. É nítido que ele tem um problema, ele tem uma queda de desempenho. Não é algo que você resolve através de um soco na cara, né, Gui? Então, eu acho que a equipe do Sampaoli, principalmente a parte diretiva, técnica, tem que ter um trabalho com o jogador, principalmente psicológico, mental, porque é nítido que o Pedro tem essa questão a ser resolvida. O Pedro entrou na quarta-feira contra o Grêmio, teve algumas chances desperdiçadas. Claro que isso pesa bastante, o jogador nitidamente está magoado e triste por não entrar, mas não é com um soco na cara que se resolve, Gui. Não, e assim, é totalmente fora da casinha, e até em outros tempos, por exemplo, já tivemos em outras comissões técnicas, né, atos assim de briga, então não é um fato novo, mas de qualquer forma chama a atenção por toda a circunstância. Após uma vitória, o jogador se incomodou por não ter entrado na partida, segundo o relato aqui do Globo Esporte, e aí na sequência teria falado ali alguma coisa, não sei qual foi o teor também da mensagem do Pedro ao reclamar, né, por não ter entrado, e aí ele abandona o aquecimento à beira do gramado e vai para o banco de reservas, senta, e aí o preparador físico Pablo Hernandes acaba não gostando e dá um soco no jogador. Até também a gente vai avaliar e buscar aí se o Sampaoli falou sobre isso na coletiva, se tem imagens sobre isso, porque é um fato realmente muito grave. Eu tô até atualizando aqui a matéria para ver se tem alguma nova atualização deste caso. E aquela pergunta que fica também, né, Pedro? E o vestiário, os jogadores? Porque se o rapaz, né, fez isso com o Pedro,
poderia ter feito com qualquer jogador. E nós sabemos que os jogadores, neste aspecto, são bastante unidos. Então o jogador deve ficar do lado do Pedro, porque, querendo ou não, o Pedro tá certo, né? Essa é a questão. Ninguém pode agredir ninguém, independente da situação. Você pode corrigir o Pedro, mas sem agredir. Então, como é que vai ficar o vestiário depois disso? Essa também é uma questão válida. E um detalhe, Gui, o Pedro é um jogador do Flamengo há mais de 3 anos. O Sampaoli chegou ontem, com todo respeito ao Sampaoli, a sua comissão técnica. E nem foi técnica. o Sampaoli, foi o Pablo Hernandes, que não é nada, né, no futebol. O Sampaoli é o técnico e não foi o técnico, né? Foi o preparador físico do Sampaoli, que não é nada. Pablo Hernandes não é nada na história do futebol, nem na história do Flamengo, ao contrário do Pedro, que não preciso aqui fazer a apresentação do Pedro para o Flamengo. Então, quer dizer, tem esse detalhe também, né? Quem é o Pablo Hernandes para ter essa atitude com um jogador tão experiente, ídolo, medalhão do Flamengo, e que tá ali fazendo o seu trabalho? Pode ter se irritado por não ter entrado? Pode, mas ninguém tem o direito de agredir ninguém. Essa é a questão, né, Pedro? Não, e Gui, assim, boa parte da nação torcedora do Flamengo mal sabia quem é Pablo Hernandes. Se você for perguntar pros torcedores, eles não vão saber te responder quem é Pablo Hernandes. É muito absurdo, é um absurdo o cara fazer isso com um jogador do tamanho do Pedro. E outra coisa, que eu acabei de lembrar, o Pedro, tudo bem, o Pedro está em uma fase, Pedro pode ser um jogador que tenha a evoluir essa temporada, tudo bem, pode ter errado em retrucar isso ou aquilo. O Pedro, Gui, ele é o artilheiro do Flamengo na temporada. Você fazer isso com um cara que tem 26 gols na temporada é burro. É uma coisa burra, pelo amor de Deus. Não faz sentido algum. E a sua pergunta, Gui, ela é totalmente válida com a questão do elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo não vai nem querer saber se o Pablo Hernandes tá certo, se ele bateu forte, bateu fraco, fez isso ou aquilo, o que o Pedro fez, deixou de fazer. Tá nem aí. Pedro é jogador do Flamengo há mais de 3 anos, quase 4 anos. Os caras não estão nem aí se o Pablo Hernandes é braço direito do Sampaoli. Eles vão comprar briga com o Pedro. É uma coisa óbvia. Foi uma burrice total esse soco na cara do Pedro. Pelo amor de Deus. E aqui tem uma nova atualização e eu tô até recebendo aqui a informação do nosso companheiro Bruno Landi, que nos atualiza. É Pablo Fernandes e não Hernandes. Inicialmente, na matéria do Globo Esporte, estava Hernandes, mas no site do Flamengo está Pablo Fernandes. Então, pra você ver, Gui, as pessoas nem sabem direito o nome do cidadão. Com todo respeito, olha que burrice, pelo amor de Deus, gente. E aqui sai mais atualizações após as entradas dos 2 atacantes, o Araújo e o Cebolinha. Sampaoli ainda teria mais uma substituição, que foi utilizada com a entrada de Thiago Maia na vaga de Felipe Luiz. Aí o Pablo, que eu nem vou citar o sobrenome, é tão irrelevante que não vou citar. O Pablo não gostou de ver Pedro sentado no banco de reservas e fez cobranças ríspidas ao jogador assim que entrou no vestiário. Ah, tá, então o soco não foi no gramado, né? Foi no vestiário, então tá aí, então não tem imagem por isso, né? Ah, e Gui, desculpa te interromper, mas não, claro, vale a gente lembrar que na saída do Flamengo teve aquela confusão. Muito provavelmente é envolvido a isso também. Pode ser. Porque a gente tava pensando que era com relação ao Atlético Mineiro, isso. Poderia ser com o Flamengo em si. Depois, imagina um jogador vendo o Pablo batendo na cara do Pedro. Pelo amor de Deus, gente. Nossa. Então aí, pra completar aqui, o argentino disse que o fato de Pedro não permanecer na área de aquecimento foi uma falta de respeito. O camisa 9 retrucou de que quem não tem respeito por ele é a comissão técnica de Sampaoli, alegando que o tratamento recebido não é correto e que está sendo minado desde o início do trabalho. Aí o Pablo respondeu desferindo um soco na boca do atleta, que apresenta ferimentos no local. Então tá aí. O Pedro teria dito que a falta de respeito é da comissão técnica por não estar utilizando o jogador. Mas o Pedro também não entrou, em algumas oportunidades que teve, né? Não entrou bem no time do Flamengo. Então, não era talvez o momento de falar ali no calor do momento.
Sem contar que também o Flamengo venceu. Tudo isso depois de uma vitória. Imagina se o Flamengo perde, né? Imagina se o Flamengo perde na Copa do Brasil, engata ali 2 derrotas seguidas, mas venceu. Venceu de virada o Atlético Mineiro, ainda tem essa confusão. Então agora tem essa atualização, Pedro, de que o Pedro teria dito que a falta de respeito não era dele, sim da comissão técnica. E aí na sequência o soco. Não muda em nada, né? Exatamente, não muda em nada. Primeiro que nada justifica uma agressão. Primeiro de conversa. O Pedro pode ter retrucado, falado isso ou aquilo. Não justifica o cara ter batido, dado um soco na cara do Pedro. Primeiro. Segundo, realmente, o Pedro tá numa fase, o Pedro não marca gol, eu tava vendo aqui, inclusive, desde o início de julho contra o Atlético Paranaense de pênalti pela Copa do Brasil. Depois disso teve partida com o Palmeiras, teve jogo com o América Mineiro, que ele passou em branco, o Grêmio novamente, ficou no banco de reservas contra o Atlético Paranaense na partida de ida da Copa do Brasil também, na partida de volta, inclusive, desculpa, e ficou no banco hoje também contra o Atlético Mineiro. Tudo bem, o Pedro não vem numa boa fase, eles têm a melhorar. Agora, é totalmente descabido, eu não consigo acreditar, sendo sincero mesmo, Gui, eu acho que beira o absurdo. É absurdo o que aconteceu. Não tem justificativa. E esse Pablo, eu não sei o que vai acontecer. E aí eu fico a pergunta pra você. Com certeza vai ser demitido, né? Exatamente. Não é possível, né? Assim, se o Flamengo mantiver esse senhor no comando, na equipe técnica de Sampaoli, se o Sampaoli bater o pé, inclusive, é algo de se perguntar, se questionar. Se bater o pé por um preparador físico que agrediu um jogador, não existe isso. Pra mim não existe. Então, eu acho que se não demitir o nosso Pablo Fernandes, é algo que o Flamengo tem que, rever seus conceitos total. Porque não tem a menor possibilidade esse cara continuar no Flamengo.